Esse texto bíblico que eu vou ler aqui é bem conhecido, todos conhecem, mas eu lendo isso aqui teve algo que me chamou a atenção e porque dentro disso aqui tem uma frase falada por Jesus que quando trata desse texto aqui, todo mundo, desse caso aqui relatado, todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, tem uma palavra aqui que as pessoas se apegam muito ou guardam, é a primeira que vem à mente. Até as pessoas lá fora usam isso, às vezes até uma desculpa, uma brincadeira. Vou começar aqui no versículo 1 e você já vai identificar qual que é o relato bíblico aqui. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Bom, aqui você já sabe qual que é o relato, né? Já conhece bem. Alguém lembrou de alguma frase aqui desse texto? Qual? Pode falar. Hein? Não, desse texto, qual a frase que é bem conhecida aqui? Alguém lembra? A pedra, né? Realmente, todo mundo lembra disso. Mas eu quero mostrar, o que eu quero trazer aqui hoje é que isso não é a palavra-chave desse texto, mas é a mais lembrada. É a mais lembrada. Vamos continuar. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então aquela mulher foi fragada, né? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverasse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, com a frase: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Né? Já muitas pessoas falam assim: aquele que tem pecado, tira a primeira pedra. É quase a mesma coisa que ele falou. Isso é a frase mais lembrada quando se lê esse texto. Até porque as pessoas gostam de usar isso muito, às vezes, para se esquivar dos seus pecados. Se alguém mostra, olha, está errado, ele está me julgando, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. É uma forma de se desculpar e permanecer no pecado. Mas isso aqui ficou muito famoso até hoje. Até pessoas que não conhecem a Bíblia falam essa frase. Aí diz assim: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram eles isto e acusados pela consciência saíram um a um, começando pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitou-se Jesus e, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Bom, como eu falei, a frase mais lembrada dessa palavra é: quem não tiver pecado, ou aquele dentre vós que está sem pecado, que atira a primeira pedra. Mas essa não é a frase mais importante.
Por que essa frase não é a mais importante? Porque essa frase impediu que aqueles homens matassem aquela mulher que estava até de acordo com a lei de Moisés. Mas ela continuaria vivendo errada, e o pecado, quando eles levaram ela até Jesus e perguntaram se poderia apedrejar ou não, porque Moisés permitiu, é porque o pecado gera morte. O pecado gera morte. E se a pessoa continua no pecado, ela continua, mesmo que, lógico, mesmo que aquela mulher, ela não foi morta fisicamente, ninguém matou ela, ninguém apedrejou ela, mas espiritualmente ela estava morta nos seus pecados, no adultério. Então, qual que é a frase mais importante aqui desse versículo? Vai e não peques mais. Isso é a frase mais importante. Isso é a frase que todos nós deveríamos lembrar, porque essa frase ela ecoa não apenas para aquela mulher, mas hoje até para nós. Um dia nós estávamos perdidos nos nossos pecados e fomos até Jesus, e Ele nos perdoou, mas o ensinamento dele continua até hoje: vai e não peques mais. Porque o caminho é não continuar no pecado. De nada adianta ser só perdoado e continuar no pecado, porque o que vai mudar a vida de uma pessoa é ela deixar o pecado. Não importa quanto uma pessoa pecou, tão longe ela foi, não importa a vida suja que ela levou, ou até uma vida terrível de coisas, que fez coisas muito, mas muito ruim mesmo. A questão é o quanto a pessoa está disposta de se arrepender e parar de pecar. Porque não adianta carregar sentimento de culpa pelos erros, pelo que fez de errado. Isso não vai resolver. O que vai resolver é eu me arrepender e deixar de pecar. Aquela mulher, por exemplo, se você ver aqui, a Bíblia diz que Jesus ele passou a noite no monte orando. Enquanto Jesus passou a noite no monte orando, aquela mulher passou a noite pecando. E agora de manhã ela está diante de Jesus, e havia pessoas acusando, condenando. E realmente a pessoa quando faz coisa errada, a sociedade vai condená-la. Mas o caminho que está é você, quando cair em si, ou quando chegar diante de Jesus, você tem que chegar para mudar. Você não vai consertar o que você já errou, mas você pode mudar deixando. Mudar é deixando aquele caminho. Então o que Jesus está dizendo para aquela mulher? Essa vida que você está levando está tudo errado. Porque quando as pessoas se prendem apenas à frase: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, o que as pessoas estão se apegando? Continuar no erro, continuar no pecado, e está tudo bem, porque todo mundo peca, todo mundo erra. É igual aquela frase, né? Todo mundo faz isso, então o que tem de eu fazer também? Então todo mundo peca, então eu vou pecar, e Deus, mas não é, isso não é o certo, isso não é o caminho. O caminho é: você errou, até aqui você errou, até aqui você fez o erro, cometeu o erro, tudo bem, se arrepende e não peques mais, não faz mais isso. A questão não é o quanto você errou, mas é o quanto você está disposto a mudar. Provérbios capítulo 28. Porque o grande ensinamento dessa palavra é esse: vai e não peques mais. Lógico que é o que menos as pessoas querem. É melhor a outra frase: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque quando alguém me mostrar o meu erro, eu vou chegar e dizer assim: ah, mas você também tem, você também erra. Se você não tem erro, então me apedreja, me atira, me condena.
e vou continuar no erro, e vou me perder como também o outro que estiver no erro. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Diz assim, 28, 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então quer dizer, aquela mulher, por exemplo, passou a noite pecando, e a vida, talvez vinha a vida inteira de pecado, adulterando. Agora ela estava diante de Jesus, pessoas acusando ela do seu pecado. Aí Jesus perdoa e diz: olha, eu não te condeno, mas uma coisa é certa, deixa o pecado. Você está ciente agora do seu pecado. Talvez você nunca deu atenção, agora você está diante de mim, e diante de mim você vê o quanto você está errado. Mas eu não vou te condenar, porque eu vim para salvar. Só que tem uma coisa: o teu pecado te condena. Mesmo que Jesus não condenasse, mas o pecado já é condenação. Entende? Então não peques mais. O que é isso? Vem para cá. O que confessa e deixa. No caso dela, ela não foi nenhuma questão de confissão, mas ela estava ali diante dele, estava admitindo que realmente estava errado, a ponto que todos os acusadores foram embora e ela ficou lá, se sentindo culpada. Então faz o seguinte, não vai ser condenado. Você vai sair daqui, você não vai ser apedrejado. Mas uma coisa é certa: não peques mais. Deixa essa transgressão, deixa esse pecado. É a mesma coisa, isso vale para nós. Não importa quanto erramos na vida. Agora, o que não pode é continuar no erro. Porque o que é que vai nos levar à salvação? A misericórdia de Deus. Misericórdia é um perdão dado sem merecermos. É a compaixão dele para nossa condição miserável pecador. Mas para alcançar essa misericórdia, eu tenho que chegar até ele com os meus pecados, deixar dos pés dele e não mais praticar. Se continuar na prática, de nada vai adiantar. Que é hoje, isso aqui é muito importante, porque hoje as pessoas vivem fala-se muito da graça e acham que a graça é algo que vai tolerar pecado. E não, a graça é justamente para isso. Você chegar diante de Deus cheio de pecado, sobrecarregado de pecado, e dizer: Deus, olha aqui, eu errei demais, eu não tenho como consertar isso, mas o Senhor me perdoa, tem misericórdia de mim, porque a partir de hoje a minha vida será outra. É o confessar e deixar, não andar mais naquilo. Era o que Jesus estava falando para aquela mulher: olha, eu não te condeno, eu te perdoo, você vai viver pela lei de Moisés, você seria apedrejada, mas eu não vou te apedrejar, e dependendo de mim ninguém vai te apedrejar. Só que tem uma coisa: deixa essa vida, vai e não peques mais. Isso, volto a dizer, esse é a grande frase daquele relato. Não, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque tudo bem, todos vão se sentir, temos pecado, mas vamos todos morrer no nosso pecado? Quer dizer, vamos deixar a mulher viver, porque também temos pecado. Então, tanto ela ia para o inferno como aqueles outros demais. Então que Jesus chega e diz: não, tudo bem, ninguém vai te apedrejar, e eu não vou te condenar. E também os outros não estão aptos, porque eles também têm pecado. Mas uma coisa: vai e não pecas mais. Para com isso. Isso aqui é o caminho do Evangelho, irmãos, não tem outro. Não tem outro, é o caminho, não existe. O Evangelho que estão querendo aí, a graça de Deus que estão querendo aí, ela não existe. Que é a graça de continuar pecando, continuar fazendo erro. Principalmente hoje nós estamos vivendo uma sociedade que
o que mais valoriza é o seu próprio prazer. Não, se algo me faz bem, então eu tenho que fazer. Se eu me sinto bem assim, só que tem coisas que eu posso achar que me dá prazer, que, sei lá, me faz bem, mas na verdade vai me fazer mal espiritualmente, porque vai me tirar da presença de Deus. Ah, mas Deus é amor, Deus recebe de qualquer maneira. Não, Deus nos recebe como nós estamos, mas não para continuarmos. Ele nos recebe. Você pode chegar diante de Deus cheio de pecado, cheio de falhas, Ele vai te receber, mas vai te receber para quê? Para te ensinar, te dar direção para você mudar e não agir, não andar mais naquela vida, porque aquela vida de pecado vai levar a pessoa à condenação. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, tem grupos da sociedade que vivem defendendo o pecado como algo, estilo de vida, e eles querem que, até que nós venhamos pregar um evangelho, o chamado evangelho da inclusão, que o homem anda no pecado, anda no erro, e ao mesmo tempo está tudo bem. Não, porque quem tiver pecado atira a primeira pedra. Não é isso. Tudo bem, ninguém pode atirar pedra em ninguém, mas tem que abrir os olhos das pessoas para que elas acordem, despertem, saia dos seus pecados e não venha pecar mais. O chamado do Evangelho é: olha, tudo bem, vamos cantar louvor a Deus, vamos adorar a Deus, vamos nos reunir todo final de semana, todo domingo, para a gente adorar a Deus, fazer uma festa e depois sair dali todo mundo ir pecar. Tá, tudo bem, o importante é que nós estamos adorando a Deus, que Deus nos ama mesmo assim. Não é. Primeiro que o louvor, se a nossa vida não estiver diante de Deus, o nosso louvor não serve de nada para Deus. Não serve nada, nossa adoração é perdida. Deus não vai receber aquilo. Primeiro nós temos que consertar a nossa vida, com a nossa vida diante dele. Agora, somos falhos. A nossa natureza humana é pecaminosa. Então o que nós precisamos é chegar diante dele, colocar diante dele os nossos erros, nossas falhas, pedir perdão e não continuar nelas, que é o que está dizendo. Confessou e deixou, não basta confessar, eu tenho que confessar e deixar, que aí eu vou alcançar a misericórdia. Porque qual seria o certo de todos nós, o que deveria ser o nosso natural diante de Deus? O versículo 14 que diz: bem-aventurado o homem que continuamente teme. Isso deveria ser, essa deve ser nossa vida, continuamente, de contínuo, sempre temendo a Deus, obedecendo sua palavra, respeitando sua palavra. Mas ele diz assim: mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Então, o que endurece com a palavra, vai continuar no pecado e vai cair no mal. Pode ser um mal nesse mundo, né? Mas nesse mundo às vezes tem muita gente, por causa do pecado que está vivendo, das escolhas que estão fazendo, está caindo no mal terrível. Mas se não for nesse mundo, pior, vai ser na eternidade. Continuando aqui, falando ainda desse assunto, você vê que o Evangelho é chamada para o arrependimento. Nós podemos ir a Ezequiel 33, sair daqui e lá em Ezequiel capítulo 33. O próprio Deus declara que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus não está interessado que alguém morra porque está pecando, ou seja, morto, como levar aquela mulher para ser morta, apedrejada. Ele está interessado em outra coisa, em conversão. Só que se continuar errando, vai morrer, se não fisicamente, vai morrer espiritualmente. Quer dizer que morto espiritualmente, quer dizer, separado de Deus, uma eternidade separada de Deus. Aqui no Ezequiel 33, Deus vem e fala para o profeta, no versículo 7,
Ele diz assim, Deus vem e fala para o profeta o seguinte, Ezequiel 33, 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciarás da minha parte. Aí ele diz, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue o requererei na tua mão. Isso aqui é uma coisa muito interessante que chama também a atenção, porque Deus chega para o profeta, ele está falando até do seu povo, que estava andando errado, estava andando na impiedade, no pecado. Deus disse, olha, eu vou te colocar como atalaia, tem tradução que diz como trombeta, que eram aqueles homens que ficavam numa torre, naquela época as cidades tinham muros, tinha torres altas, e ficava sentinelas, pessoas observando com a trombeta. Aí se ele percebia que estava vindo um exército contra a cidade, ele tocava a trombeta para que todos se preparassem para guerrear e defender a cidade. Então Deus está dizendo, eu vou te colocar como atalaia, eu vou te colocar como essa pessoa que vai advertir aquele que está no erro. Então quando vê o ímpio errando, o que você vai fazer? Você vai levar a minha palavra, você vai pregar a minha palavra. Você vai mostrar para ele que ele está errado, através da pregação da palavra, para quê? Para dissuadir o ímpio do seu caminho. Quer dizer, essa é uma obrigação nossa. A pessoa está errada, a pessoa está vivendo o pecado, nós temos que levar a palavra de Deus, mostrando para ela, pela palavra de Deus, que aquele caminho que ela está vivendo, que aquele estilo de vida que ela está vivendo, vai levar ela à morte, vai levar ela à destruição. Isso aqui às vezes não vai agradar, porque às vezes o ímpio está apegado ao seu pecado, mas nós temos que falar. Não adianta chegar, por exemplo, hoje estão querendo que você pregue o Evangelho de Jesus, chegar para o pecador e dizer, olha pecador, Jesus te ama, vai dar tudo certo para você, Jesus, Ele é teu salvador. Meu irmão, Jesus ama sim, Ele tem a bênção sim, mas se a pessoa está no erro, no pecado, essa bênção não vai alcançar, porque a bênção está condicionada à palavra. Se a pessoa está fora da palavra, o que ela vai atrair para ela é a ira de Deus. E nós temos que levar essa palavra ao pecador, que ele goste ou não, nós temos que levar essa palavra para dissuadir, tirar ele daquele caminho errado que ele está vivendo, que ele está levando. Só que hoje, logicamente, na nossa sociedade tem pecados que as pessoas estão vivendo, formas pecaminosas que é intocável. Não, você não pode falar contra isso, você não pode dizer nada, porque você está sendo isso, está aquilo. Então você tem que pregar para essas pessoas só levando o amor. Mas que amor? O amor que nos salva, que nos liberta, que deixa a pessoa que permanece no pecado, e você mentindo para ela, dizendo que a bênção de Deus está sobre ela, que ela vai ser salva daquele jeito. Não vai. Não vai. Deus tem a salvação para todos os homens, mas todos que se converterem à sua palavra. Todos têm direito à salvação. Não tem um homem que você pode bater um martelo e dizer, esse está completamente perdido. Não está, por mais errado que ele esteja. Se ele der ouvidos à palavra e deixar o seu caminho errado, e deixar o seu pecado, ele vai ter a salvação. Agora, se continuar, não adianta, vai continuar errando. E às vezes não são nem pecados, aqueles pecados escandalosos. Tem pessoas que vão se perder sendo pessoas aplaudidas pelas pessoas como pessoa boa, mas que nunca vão se arrepender dos seus pecados, sua maneira pecaminosa. Porque o que nos leva ao arrependimento? Primeiro,
É compreendermos que somos pecadores e carecemos da palavra de Deus para nos limpar. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica. Se a pessoa despreza a palavra, então ela vai morrer dos seus pecados. Mesmo, mas essa pessoa não anda fazendo coisas erradas, às vezes não anda fazendo coisas erradas perante a sociedade não acha, mas perante a palavra de Deus, se ela se examinar, tem muitos erros que ela precisa deixar, que ela precisa se arrepender, que ela precisa abandonar. E se ela não buscar a palavra de Deus, se ela não acordar para a palavra de Deus, porque é aquela coisa, né? A sociedade, ela só coloca como erro aquilo que o outro está atingindo, o semelhante, mas às vezes não. Às vezes a pessoa está fazendo coisas erradas que não está me atingindo, Por exemplo, a pessoa que está lá praticando um vício, alguma coisa, lá dentro da casa dela, ela não está me atingindo. Mas isso não quer dizer que ela está fazendo coisa errada. Por exemplo, vamos dizer, uma pessoa está, nesse momento, nós estamos aqui, aí tem uma pessoa lá dentro do quarto dela, assistindo pornografia, fazendo um bocado de coisa. Ela está me atingindo? Não, não está fazendo mal nenhum para mim. Mas isso não quer dizer que perante a palavra de Deus ela esteja fazendo coisa errada. Não quer dizer que ela não esteja pecando. Mas contra mim ela não está fazendo nada. Você vai ficar lá o dia inteiro, não vai me afetar em nada, eu nem vou saber de nada, e mesmo se eu souber, não vai me afetar. Mas vai afetar ela. Então o que eu quero que você entenda? Por quê? Porque a sociedade sempre tem essa desculpa. O fulano está errado. Mas ele não está fazendo mal a ninguém. Tem até pessoas que estão no pecado. Eu faço isso, mas não estou fazendo mal a ninguém. E não quer dizer que ela não esteja, ela está ferindo a palavra de Deus, está fazendo mal perante os olhos de Deus. Perante os olhos de Deus, a gente está defendendo coisas que eu defendo não é mal a ninguém, mas é mal perante a palavra de Deus, que é contrário ao ensinamento da palavra de Deus. Então nós temos que levar isso para a pessoa, temos que abrir os olhos dela, procurar persuadi-la com a pregação do Evangelho, com a pregação da palavra de Deus. Era isso que Deus estava falando para o profeta. Ele disse: o povo está tudo errado, está no pecado. Então você vai fazer o quê? Você vai pregar para eles, você vai anunciar a minha palavra. Para quê? Para você persuadir aquele que está errado a deixar aquele caminho de erro. Para quê? Para que ele se salve. Não é para o teu bem, não, é para o bem dele. Quando se prega o Evangelho, quando eu prego o Evangelho, não é para o meu bem, é para o bem do outro. Eu estou chegando para a pessoa e dizendo: olha, tem um caminho que está errado, esse caminho que você está andando está errado, isso tem condenação para você. Às vezes o pecado que ele está cometendo não me afeta em nada, está afetando ele, então é para o bem dele, Tem coisas que as pessoas andam praticando aí, que a gente prega, que é pecado, a Bíblia condena, e a pessoa chega, você vai pregar, ela olha para você assim: mas o que eu estou fazendo, que mal te faz? Porque você está preocupado. Não, mal para mim não faz nem nada não. Se você continuar vivendo sua vida aí como você quer, não me atinge, não me afeta, não tem problema, para mim não tem problema nenhum. Mas eu estou te alertando porque tem problema para você. E é isso que ninguém nunca vai compreender, o amor de Deus, porque a sociedade, principalmente a sociedade de hoje, ela quer um amor de Deus, mas o amor tolerante. Deus tolera todos os erros dela, todo o pecado dela, faça tudo no pecado e depois receba a salvação. Não vai. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. E onde é que nós nos santificamos se nossa natureza é pecaminosa? Nos santificamos na palavra. Jesus diz: santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Nós só somos santificados. Santificado quer dizer consagrado a Deus, separado para Deus. Separado de quê? Separado do pecado, separado dos conceitos do mundo, e separado para servir a Deus,
separado para andar na palavra, fazendo a vontade de Deus. É dessa forma. Agora tem que ser pela palavra. A pessoa está no erro, está no pecado, não adianta passar a mão na cabeça dela e dizer: não, tudo bem, eu vou orar por você, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Não vai, esquece isso. Tem que abrir os olhos dela para deixar o pecado. Olha o que diz lá em Atos dos Apóstolos. Meu Deus, deixa eu ver onde está isso aqui, gente. Deixa eu encontrar. Atos 3. Atos 3. Aqui é uma pregação do apóstolo Pedro. Ele foi usado por Deus para curar um aleijado, que as pessoas depois ficaram pasmas com o que isso aconteceu. Aí ele pregou, ele foi curado pela fé no nome de Jesus. E daí ele começou a pregar para aquele povo a salvação em Cristo Jesus. Atos 3, quando chega aqui no versículo 19, ele diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Está vendo? Olha, duas coisas: arrependei-vos e convertei-vos. Então não adianta você, porque hoje estão querendo que você pregue que tipo de evangelho? Você chegue para o pecador, e tem grupos da sociedade defendendo estilo de vida pecaminosa, condenado pela Bíblia, e defender de uma forma que não pode tocar. Mas dentro desses grupos tem pessoas que querem a salvação, que querem andar com Deus, que querem a bênção de Deus, e eles querem que você recebam eles dentro da igreja, mas não toque no seu pecado. Aliás, a pessoa que está no pecado e não quer sair, ela diz: fala de tudo, fala do amor de Deus, fala que Deus é bom, que Deus me abençoa, que Deus tem a bênção para mim, mas não toca no meu pecadinho de estimação. Esse aqui você não toca, esse aqui é meu e ninguém pode falar nada dele. Mas não adianta. Não adianta chegar com esse evangelho falso, esse falso amor cristão. Jesus ama o pecador, Jesus te ama, Jesus vai te abençoar, eu vou orar por você, Jesus vai te abençoar. Não vai, meu irmão. Não adianta, tem que abrir os olhos. Pedro aqui não disse para o povo: olha, gente, Jesus morreu, salvou vocês, a salvação, a porta está aberta, vamos entrar e vamos desfrutar dessa bênção, porque Jesus já fez a obra. Não, de jeito nenhum. Ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados vossos pecados. Jesus levou nossos pecados? Levou sobre si. Mas se a gente não se arrepender, se a gente não se converter, não converter o nosso conversão, é mudança de direção, é deixar o caminho que estamos andando e seguir o outro novo. O outro caminho é o que Jesus nos mostra. Se não fizermos assim, os pecados, apesar de Jesus ter morrido pelos nossos pecados, mas os nossos pecados vão continuar acesos em nós. Ele está dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Hoje nós somos acusados, nós pregadores, quando falamos contra pecado, somos acusados
de não termos amor, de sermos, sei lá, fundamentalistas, não sei o quê. Criam tantas palavras hoje para condenar os pregadores, porque eles querem que nós chegamos para a sociedade e começamos a pregar bênçãos e um amor inexistente, um amor tolerante com o pecado. Não, olha, Jesus ama você, pecador, e Jesus, Ele te salvou, e você está salvo, e você vai ser abençoado, e a bênção de Deus está sobre sua vida, e eu vou orar por você e Deus vai te abençoar, e não importa como seja, Ele vai te abençoar. Não, enquanto não se arrepender, enquanto não se converter, não tem a bênção, não tem a salvação, não vai desfrutar da vida eterna, não vai desfrutar do que Deus preparou. Olha só, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Enquanto o pecado estiver aceso, não haverá refrigério, porque ele diz assim: para quê? E venha assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. A presença do Senhor não vai estar enquanto a pessoa não fizer essas duas coisas: se arrepender e se converter. Então, eu reconheço o meu pecado, me arrependo dele. E está falando de arrependimento, não está falando de sentimento de culpa. Sentimento de culpa é uma coisa, arrependimento é outra. Sentimento de culpa, eu continuo errando, eu continuo pecando, continuo fazendo errado, mas reconheço: nossa, eu estou errado, cara, eu sou... Mas não muda. O arrependimento te leva à mudança, o arrependimento te leva à conversão. Não, espera aí, eu estou errado, Deus me perdoa, Pai, eu errei, eu falhei, mas a partir de hoje eu vou deixar isso aqui, eu vou deixar esse caminho que estou seguindo. É o que Jesus estava falando para aquela mulher: olha, eu não te condeno, eu não vou te condenar, mas vai e não peques mais, muda a tua vida, muda muda teu caminho, muda a tua rota. Essa está errada, essa você está indo, nela você está condenado. Eu não te condeno, mas você já está condenada nela. Então muda, não faz mais isso. Então houve da parte de Jesus perdão para aquela mulher? Houve, mas de nada adiantaria só Ele perdoar e ela continuar fazendo errado. Estaria condenada para sempre. Se não estaria pelos homens, mas estaria na eternidade. É a mesma coisa. Se não se arrepender, não se converter, não vai gozar da presença de Deus, desse refrigério que há na presença dele. Não adianta chegar para a pessoa, ela vivendo o pecado, ela mergulhada no pecado, e dizer: olha, Jesus te ama, Jesus está contigo, Ele vai te abençoar. Ele não vai, Ele está longe. Ele está dizendo: arrependa-se, converta-se, para que os teus pecados sejam apagados, e assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor chegam a ti. Não vai ter a presença do Senhor, não vai ter esse refrigério. É engano, é engano. Às vezes a gente vê as pessoas aí vivendo o pecado, e depois vão, aí cantam um louvor, aí se emociona e diz: ai, que coisa tremenda a presença de Deus. Presença de Deus, não tem presença de Deus não. Nós temos que entender o que é emoção e o que é a presença de Deus. A presença de Deus é se você está andando com Ele, se você está vivendo a palavra dEle. Porque se emocionar com louvor bonito, às vezes o camarada está lá todo detonado da vida, aí escuta um louvor bonitão, aí até se emociona. Está lá numa aflição danada, o pecado tem levado a pessoa a dar cada cabeçada na vida, que está tudo afligido. Aí coloca aquele louvor, começa a ler assim. Como que é? Deixa eu pegar aqui para você ler. Eu esqueci a letra. Aqui tem vários. Aqui.
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Imagina uma pessoa que está toda derrubada, afligida, se sentindo abandonada, aí escuta uma letra dessa, ela começa ela diz, puxa Deus, me faz eu não me sentir só. De repente ela está chorando. Aí diz a presença de Deus. Presença de Deus, foi emoção. Outra aqui, quer ver? Esse aqui é bem... Aliás, isso não é nem louvor. Isso é música de alta ajuda. Tem um bocado de bandeira do Evangelho hoje que não é louvor a Deus. Não posso tocar que eu estou gravando para o YouTube, aí dá. Mas acalma o meu coração, acalma o meu coração. A pessoa está caído mesmo, às vezes está numa tristeza tremenda, começa a ouvir isso e de repente ele começa a pensar na vida, começa até a falar com Deus, começa a chorar e diz, Senhor presente. Na presença de Deus ela vai vir e vai trazer refrigério quando a gente fizer as duas coisas, arrepender-se e se converter. A conversão traz a presença de Deus, porque Deus ele conhece até as intenções do nosso coração. Ele sabe se o nosso coração se rendeu a Ele ou não. Ele sabe se o nosso coração deixou o pecado ou não. Ele sabe se o nosso coração verdadeiramente se arrependeu ou não. Ou se nós estamos apenas querendo a bênção de qualquer maneira. Então não adianta ficar prometendo coisas para pecador. A pessoa está no pecado, você tem que levar a palavra para abrir os olhos dela, fazer com que ela acorde, desperte, se arrependa da sua vida pecaminosa e se converta verdadeiramente ao Evangelho. Se converta, não é a religião evangélica, isso não adianta nada, a religião não vai salvar, é se converta à palavra. Se converter ao Evangelho é se converter à palavra. Deus, eu sei que até hoje eu errei, eu sei que a minha carne é só pecado, mas a partir de hoje eu quero andar com o Senhor, ouvir tua palavra, buscar tua face, viver minha vida de oração, viver minha vida consagrada a ti, me aproximar de ti mesmo. Eu sei que ainda vou errar, porque eu sou falho, mas que cada vez que o Senhor for me ensinando, for me mostrando, eu vou convertendo o meu caminho. Eu sempre andei dessa maneira, sempre pensei assim, sempre fiz isso, mas a partir de hoje eu vou fazer o que a tua palavra diz. Isso é conversão. Era o que Pedro estava dizendo: arrependam-se, se convertam, que aí vai vir o tempo de um refrigério pela presença de Deus na vida de vocês. Deus não vai estar presente na minha vida enquanto o pecado estiver dominando, enquanto o pecado estiver presente. Então precisa haver essa conversão. E para você ver que o caminho do Evangelho é o arrependimento, eu quero fechar com Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Aqui é o começo do ministério de Jesus, e ele começa como? Quais as palavras, as principais palavras, o início do seu ministério que ele vem trazendo, que ele vem dizendo? Mateus capítulo 4, Mateus 4, versículo 17. Olha só. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer. O que ele estava dizendo? Arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Então o reino chegou. Você quer entrar nele? Qual é o caminho? Arrepender-se. Arrependimento. A chamada é para arrependimento. Então, o forte da palavra não é quem tiver pecado atira a primeira pedra, não é. Vai e não peques mais. Se arrepende, deixa essa vida, se converte, deixa o pecado e você vai alcançar a misericórdia. Irmão, isso aqui é o Evangelho. O fundamento do Evangelho é esse: arrependimento e conversão. Arrependimento, eu me arrependo da vida que eu ando levando, que eu vivia. Conversão, converto meu caminho. Eu andava de uma maneira, eu pensava de um jeito, eu seguia de outra forma. Agora eu vou seguir aquela direção que Deus está me dando na palavra. Aqui vamos alcançar as bênçãos, vamos alcançar a misericórdia, vamos alcançar a vida eterna. Amém, Jesus. Fora disso não adianta, é só ilusão. Evangelho de vamos nos abraçar e viver do jeito que está, porque Deus nos ama de qualquer jeito, não importa o que eu estou fazendo. Amar, Ele ama, porque Ele está chamando para o arrependimento, mas Ele não vai estar na nossa vida enquanto nós não fizermos essas duas coisas: arrepender-se e converter. Quer dizer, vai e não peques mais. Amém, Jesus. Vamos orar.